teve os contatos, porque é fundamental. Para que esses planos são fundamentais? Principalmente esses últimos dois, o plano de habitação de interesse social e o plano de risco. Além de organizar aqui as ações da prefeitura para os próximos anos, e não é só para 1, 2 anos, né, e não é dessa gestão, é para os próximos anos, é também para captação de recursos, né? Porque para alguns recursos que a Defesa Civil precisa pedir, ou no caso, o exemplo ali da assistência do interesse social, da adaptação do interesse social, eu preciso de algumas documentações, de alguns diagnósticos, de alguns levantamentos, para que o órgão que vai nos dar o recurso, sendo o órgão federal, ou até empréstimo, se for o caso, né, empréstimo sem fim, sem retorno, ou, no fundo, assim, dinheiro de fora, do Estado ou do governo federal, a gente precisa desses planos. Então, basicamente, é isso que a Univale, né, junto com a prefeitura, está montando esses planos com vocês. Então, não é uma empresa, né, é a universidade trabalhando junto, montando esses planos para dar uma organizada, né? Não, até diria, né? O João não está pensando nem nele, né? Nesses dois próximos 3 anos que ele tem, mas está pensando no Porto Belo do futuro. E por que a gente precisou fazer, por que a cidade precisou fazer o plano municipal de redução de risco? Antigamente nós falávamos que os municípios tinham que ter os seus mapas de risco. Então, mapear onde ocorrem as enchentes, onde ocorre desmoronamento de terra, de pedra, de tudo. E isso vinha sendo feito já há alguns anos atrás, sempre pelo governo federal ou até pelo governo estadual. Existia até um órgão, né, que era bem conhecido, uma sigla CPRM, né, que é um órgão que fazia esses estudos. Só que ele fazia para o Brasil inteiro, tá? Ou para o estado inteiro. Então ele não pegava detalhes dos municípios. Então, o que aconteceu? O último plano que a gente tem, o último trabalho que a gente tem, o mapeamento, que é chamado, mapeamento mesmo, mapa mesmo, desenho mesmo, é de 2015. Ele mostrava as áreas onde tinha problemas em Porto Velho, né? Já tem 10 anos. E depois ele não é detalhado, ele é geral. Esse plano também vai tentar, vai precisar definir quais são as ações, as intervenções preventivas, né, para prever desastres e para reduzir o impacto do desastre, porque tem alguns que não dá para reduzir, o rio vai continuar ali, né? Tem algumas áreas que são muito frágeis para a gente construir, mas foi construído. Tirar todo mundo dali, às vezes o custo é muito grande e até a população não é tão fácil de sair, por mais que as prefeituras, os movimentos podem ocorrer. E no fundo nós vamos fazer um planejamento estratégico, a ideia seria um plano estratégico, quer dizer, pensar para o futuro as ações, tanto de engenharia, né, de intervenção mesmo, de obra, né, planejar isso para não ser o secretário de obra que entra vai fazer isso, aquilo outro, e para o desenvolvimento da cidade. Então, basicamente, essa é o que motiva, né, o que diz assim, o porquê que a gente está fazendo. O que é o PNR? O que é esse plano? No fundo, se falava antigamente, ou até há pouco tempo, só de mapeamento, e agora o que o governo federal propôs? Que a gente não apenas mapeie, que a gente planeje isso. Então, basicamente, se pegou o mapeamento e se deu um corpo de plano. Por isso que a gente faz as oficinas, não no sentido, faz essas reuniões, vamos fazer audiência, vamos movimentar um pouco, porque não é só feito um plano técnico dentro lá dos engenheiros, né, do pessoal da área ambiental. Então é feito junto com a comunidade. Então essa é a ideia. Mesmo que hoje esteja hoje em pouco, mas a ideia hoje é só o começo, tá? Então os principais, só voltando ali, os principais, o que nós vamos trabalhar o tempo inteiro? São dessas duas palavrinhas aqui no final: processos geológicos e hidrológicos, que é os problemas que ocorrem de terra, de rocha, de desmoronamento geológico, né? Ou água, problema de enchentes, cheias, né? Então, o fundo nós vamos trabalhar, esse plano é para essas duas coisas, né? A gente estava falando ali sobre vento, por exemplo, né? Que também, né, vendaval,
não é o foco principal desses planos, mas eles nunca vão estar sozinhos, né? Eles sempre vão estar o vento com a água, o vento com a rocha, porque né, derruba a árvore derruba a pedra. Então, assim, os cuidados a gente vai passar para outros também, mas o foco principal é enchente e desmoronamento de terra, rocha, essas coisas. Então, assim, o foco do plano é essas duas coisas bem específicas. Então, aqui a gente vai ter em Porto Belo algumas áreas enchem, né, que dá enchente, que dá cheia, e algumas áreas de desmoronamento de terra, porque a nossa própria ocupação aqui, histórica, ela foi para cima do morro, né, quando os meus antepassados, que eu sou daqui de Itapema, da mesma região, vieram para cá, a gente estava acostumado a morar nos morros, porque era onde a terra era mais forte, né, era mais pedregoso nos Açores, na parte de Portugal. Vieram para cá e repetiram, só que lá chove muito menos, lá tem muito menos vegetação, então lá é muito menos perigoso de desmoronar. Lá tem vulcão, né? Mas não tem, por isso que os nossos antepassados têm muito medo de sempre assustados, porque a terra tem vida, né? A água tem vida, quando o pessoal nosso aqui diz, ó, a água tem vida, tem que tomar cuidado do mar e a terra também. Então, aqui nós viemos, moramos nos morros, plantamos nos morros, e só que nossos morros não são os mesmos de lá e aí depois começaram a vir os problemas. Tem duas coisas importantes que a gente vai falar hoje e a gente sempre precisa ter em mente para todo o plano, né? Que é o nome do plano é plano de risco, né? Mas vai aparecer uma outra palavra que é perigo. Para o plano, o risco é focado, o risco é pensado na pessoa. Então, apesar de a gente falar de chuva, de enchente, de coisa ambiental, esse plano é um plano para as pessoas, para os moradores. É pensado nos moradores. Então, o risco é quando tem algum risco à pessoa, à vida. Então, assim, é um risco de morte, né? Ou um risco de perder casa, de perder terra, de perder emprego. Então, sempre está ligado a alguma coisa da vida. Então, quando eu tenho uma enchente, um desmoronamento de terra que pode causar morte a alguém, ou perda das coisas da casa, nós falamos que nós temos risco, que é o que está escrito aqui com outras palavras, né? Tem risco alto, risco baixo, etc. E depois vai aparecer para nós a palavra perigo, que até eu brinco. Para mim a palavra perigo é uma palavra agressiva, mas para esse estudo ele é menos que o risco. Então perigo é aquele risco, aquilo que não chegou a ser risco, ou seja, é uma área que tem perigo, uma área que enche, né? Mas que não diretamente causa esses impactos às pessoas. Então, basicamente, tem algumas regiões que ainda nunca apresentaram risco à vida, tem uma ou outra chuva muito mais forte, e que a gente precisa ter atenção àquela área. Então, esse plano vai focar no risco, no sinal vermelho, que é o principal, mas a gente já tem que pensar nas áreas de perigo, sinal amarelo, de atenção. Porque no futuro próximo pode, se a gente ocupar, se não souber, né, criar muita moradia, a infraestrutura tem que ser mais cuidada. Então, a área que ainda vai acontecer. E é assim, o que a gente estava falando? Até rapidinho aqui, o sargento e a doutora Elaine estavam comentando. A nossa maior preocupação, claro, é o risco, tudo, mas é essas áreas de perigo, por quê? Porque Porto Belo vem crescendo muito rápido. Nos últimos 10 anos, dobrou e vai e dobrando de novo nos próximos 10, dobrando de novo nos outros 10. Essas áreas que não estão ocupadas, que hoje são perigo, pode transformar em risco. E esse plano ele tem que ser pelo menos pensado para 10 anos ou mais, né? Eu comentei com a equipe aqui da Defesa Civil já desde o começo que esse plano é um plano para a Defesa Civil, para esse órgão, né? Como se fosse a secretaria, para eles tocarem nos próximos anos. A gente estava até brincando ali sobre ações, né, internas da própria Defesa Civil que a gente botar no plano. Então, esse plano tenta pensar isso em conjunto, essas coisas todas. Então, risco, nós vamos focar. Então, nós estamos numa área, ou esse, né, o Vila Nova aqui tem áreas de risco, né?
mas pode também ter áreas de perigo e outras áreas de Porto Belo podem ter áreas de perigo também, que é isso que nós vamos nos preocupar. Vamos lá. Esse trabalho tem uma turma aqui da Univale, que está aqui a nossa, essa primeira turma aqui, Francisco, foi eu, o professor Clóvis, que é da Geologia, o professor Antônio, está aqui no cantinho, o professor Tadeu, o professor Amit, que estão ali sentados, André e a Sara, que hoje estavam com aula e não conseguiram vir, e a Laís, que está aqui passando com a gente, tá? Que é bióloga, que está trabalhando. Priscila Carlos, da Defesa Civil, e nós montamos aí um comitê, que se chama de comitê gestor, que é tipo, não é o fiscal, é o que acompanha o processo nosso, que ajuda a nos acompanhar o processo, que é Juarez, Johnson, Fernando, Giovana, Elaine e Ricardo, de várias secretarias, né? Secretarias, gabinete, né? A turma toda. E tem as lideranças comunitárias, as associações, os próprios moradores que fazem parte, que nós precisamos ter, e dois órgãos fora, né, que são fundamentais para a gente, fora da estrutura da prefeitura em si. O Corpo de Bombeiros, até o sargento. Eu adoro botar general. Manda pra cima, joga pra cima. Pra cima. Já pegou a batida. Não, o Cabo Mota eu já chamei de sargento. Isso, não é? Melhorado, ele já ficou, né? Ali de Itapema, o colega. Que Itapema também quer resolver o que quer fazer, porque eu moro lá e a gente teve uma reunião, né, Tadeu? E a Mix, eu, a Tadeu e a Mix com eles na semana passada. E eu me assustei porque achava que eu conhecia os problemas de Itapema. Meu Deus, tá bem pior. Porque parece, a impressão que deu, né, Tadeu? Que era o município inteiro que era área de risco, né? Meu Deus, deu um susto, tá? Não sei se tu tinha não sei se tinha essa noção aqui, mas tá pra botar. E aí tinha ali a Câmara de Vereadores, tá? Ontem a gente teve um vereador, né? Eu até estava comentando, acho que vale, né? Ela dar uma cobrada, porque ontem a presença do vereador lá do bairro Araçá foi super importante, né? Até porque esse plano vai ter que, o bom é que ele seja aprovado na Câmara de Vereadores, tá? Então não adianta só o documento, porque ele precisa virar lei para as coisas organizarem. Inclusive ele pode, né, mudar até o plano diretor, porque quando a gente fez o plano a gente não tinha esse estudo. Quando a gente pensa, mas não foi feito errado, não. É assim, não adianta, não dá para fazer tudo perfeito. Então a gente faz o plano, aí faz o plano diretor, aí faz esse plano aqui de risco, muda o plano diretor e assim por diante, né? As coisas vão mudar. Acho que já foi, né? Perigo, já para frente. Isso, ao contrário. Vamos lá, rapidinho as etapas. O plano é muito simples, se for pensar em termos de estrutura, né? Ele tem 4 etapas que estão ali, né? Tem ali as fases ali dentro. A etapa do azul clarinho, a etapa 1, é mais a preparação do plano, que a gente já fez esse mês e pouco, organizar as equipes, essas equipes, tudo que organizou. Já adiantou algumas coisas, né? Tadeu e Antônio já adiantou várias coisas, mas em princípio a etapa 1, né? Essa etapa de organização das coisas. A etapa 2 é o mapeamento, que é o tradicionalmente feito. Só que antigamente se fazia, ou até pouco se fazia, só o mapeamento técnico. É só os técnicos que vinham, faziam os trabalhos e faziam o mapa, né, de risco e determinavam o que pode e o que não pode. Esse plano sugere, esse modelo do governo federal sugere que a comunidade seja consultada não no sentido de oficina, de participação só, não. É de junto, de dizer para nós se aqui está certo, se está errado, tá? Essa é a ideia. Porque esse é um plano muito da vida de vocês, né? Vai acontecer, então não dá para a gente só transformar em estudo técnico. A etapa 3, que é essa verde mais escura, é depois disso bem levantado, né, estudo técnico, estudo com comunidade, a gente faz um plano para valer. E o plano é sempre focado em duas coisas, né? Nas estruturas de projeto e nas ações da comunidade. Então, assim, você precisa de educação ambiental, você precisa de conscientização, você precisa de trabalho, de política, da parte de leis, isso precisa aparecer no plano. Então, tem a parte que eles chamam de estrutural mesmo, de projeto, de engenheiro,
e não estrutural, né, nas coisas sociais, comunitárias. Então, assim, nessa hora a gente vai ter que juntar com o plano de direito social, né, nós vamos ter que juntar com outros planos para que a coisa aconteça. E a etapa 4, nada demais, é o fechamento, o relatório e aprovar na Câmara. Basicamente é bem simples o processo, não tem nada demais. Agora, a etapa 2, ela está focada já e que é feito em todos os outros estudos, né? Nós temos a CPRM, esse órgão anterior, ele levantou 6 áreas no município com problema. Tem isso documentado, né? Isso é o que a Defesa Civil segue hoje. São as 6 áreas do município de Porto Belo. Oi? São 10. São 10, tá. Não, mais 10, isso. Dessas, é que a gente organizou aqui, pode seguir, organizou as 6 nessas áreas que estão em amarelinho, que depois pode passar lá isso. Começa a aparecer ali, ó. Só o Araçá. Isso. São 6 áreas, isso. Digamos, são 6 bairros, ou são 6 regiões que apresentam esses riscos, né? Por isso que são mais... Essas áreas em vermelhinho é a área que veio da CPRM, é isso, né? Veio da CPRM, ou seja, em 2015 eles levantaram essas áreas em vermelho como as áreas de risco. Tá? Eles estão dizendo que são áreas de preocupação para a gente. Tá, mas por que tem um mapa maior ali em volta? Tá, olha, do Araçá, do centro, aqui o próximo do Vila Nova, acho que fica o Vila Nova, então. Essa área em vermelho aqui tá. O que é essa área em volta? É que o primeiro trabalho que a gente já fez, né, a equipe ali do professor Tadeu, é um voo de drone, tá, nessas áreas ali. Né? Então, hoje nós já temos, com o voo feito dia 24 de maio. Aqui são esses recortes aí. Esses recortes ali. Dia 24 de maio foi feito do bairro Vila Nova. Toda essa área fora da área vermelha. Porque o que a gente vai precisar? A gente vai precisar comparar aquilo que a CPRM indicou, se ele se continua sendo área de risco. E aí, como é que a gente vai saber isso? Nós estamos fazendo os levantamentos com os dados da Defesa Civil, do meio ambiente, dos outros órgãos da prefeitura. E nós queremos ir com vocês hoje e durante os próximos dias, né, semanas, né, nós vamos ir na comunidade para ver em campo, área a área, tá? Então, essa é a grande questão. Ah, mas é para aumentar a área de risco? Não. Sim e não. É para conferir se elas são. Então, o que a gente já sabe? A Defesa Civil já, desde as primeiras reuniões, a gente já comentou. Tem várias dessas áreas que a prefeitura já fez infraestrutura, que já não deu mais enchente, que já não está mais escorregando, né? E já reduziu. Então, elas vão sair, provavelmente, da categoria de risco e talvez caiam para uma categoria inferior de perigo. E atenção, elas sempre vão estar ali, mas para a prefeitura libera as coisas, para moradores também libera, que às vezes são terrenos das pessoas que estavam e que aí, na hora de aprovar alguma coisa, pode dar problema. E aí vão deixar de ser. E nós temos o cuidado de ver novas áreas que possam estar acontecendo. Então, aqui no município nós temos, então, como vocês viram ali, o Araçá e o centro tem algumas áreas, a Vila Nova tem em torno do Perequezinho, né? Do Rio Perequezinho. Basicamente em torno do Rio Perequezinho. O Alto Perequê, né? Aí já tem uma outra área, né? O final do Perequê e o Alto Perequê. O Jardim Dourado, né? Aqui é o mapa do anterior, depois a gente tem todas aquelas intervenções que ocorreram depois, né? Do Viva Parque, depois disso. Então, muitas coisas foram amenizadas ali, né? E do Santa Luzia, essas áreas. Então, outras áreas de Porto Belo e do centro. Só voltar lá no centro, só para a gente lembrar, né? E do centro tem, ó, o Araçá, onde a gente foi, tem essas áreas mais que vão para o morro, né? São rios, né? Valas, cursos d'água, né? Riachinhos.
mas sempre ligado a essa coisa de ocupação no morro mesmo, que é bem próprio nosso aqui do Araçá, vários bairros nossos aqui do litoral. E no centro essas duas áreas, né? A área mais no morro ali e uma área mais no meio ali do centro, que foi em 2015 determinado, isso. E aí, só que aí outras áreas não estão aqui no mapa, né? Não tem Valongo, não tem Sertão do Santa Luzia, tá? Que a gente precisa dar uma conferida, né? Inclusive nós vamos fazer as reuniões, se a gente seguir mais um pouco, as reuniões a gente está organizando, pode seguir. Ó, por exemplo, a gente fez uma ontem no Araçá, faz hoje o que para nós seria meio centro, Vila Nova, Seara Encantada, para fazer as áreas, porque a gente está usando, né, Priscila, as áreas da reunião do plano diretor. Né? Nós estamos usando, mas por quê? Porque a gente está tentando seguir mais ou menos aquela ideia. E na oficina do plano diretor, nas reuniões, a gente já tem também dados, indicações, preocupações da comunidade, que a gente vai botar no projeto. Da mesma forma que a gente vai fazer com o interesse da sua interesse social, nós vamos usar também alguns dados lá da sua oficina. Não quer dizer que a gente não vai fazer oficina lá também, mas a gente vai porque foram outros horários, outra época, outro momento, né? E as pessoas, os dados lá das pessoas vão nos incentivar, nos fortalecer, vai nos subsidiar, né? Vão ajudar a gente a entender melhor essa região. Amanhã, na Igreja Nossa Senhora de Lourdes, no Perequê, e nas outras 2 semanas, porque a semana a gente tentou fazer uma concentrada aqui, até porque aí a equipe vai estar aqui direto, né? Então a gente tentou concentrar esses 3 dias, que o pessoal está aqui direto, né? Nesses 3 bairros. Aí semana que vem a gente vai dar uma espaçada, até porque começou a ter o problema de agenda aí da nossa equipe. Então, em princípio, a gente tem programado o Jardim Dourado, na terça, na quinta, do dia 10, Sertão de Santa Luzia e Valongo, e no Alto Perequê, Santa Luzia, no dia 16. Mas isso provavelmente semana que vem a gente deve fazer algumas alterações ainda ali, até. Mas nós vamos ter uma reunião à noite para mais gente? Sim, mas só que a gente queria, até porque teve da reunião, hoje aproveitar, esses dias aproveitar ainda com vocês e também com outras pessoas que a gente vai encontrando, como encontrou ontem na Santa Luzia, né? Quando a gente fez lá e também encontrou no Araçá, a gente foi junto, aí passou pela escola, já foi o guarda da escola, já mostrou, do lado da escola está desbarrancando ali, aí foi indo, então a gente queria aproveitar o pessoal. Além dessas oficinas à noite, que nós vamos chamar de audiência para ter mais participação, nós organizamos uma coisa bem. Vê se consegue abrir agora. Também vou abrir por aqui. Isso. Nós organizamos um questionáriozinho pequeno, tá? Isso, um questionáriozinho pequeno, para o pessoal responder. Nesse questionário, que está aqui, ó, que a Laís colocou, muito, muito, muito importante é vocês pensarem e até falarem com as pessoas, pensarem em vocês. É na minha casa. Se a minha casa teve enchente ou a minha rua teve enchente, não pensar, o bairro teve enchente, porque senão não é isso. Porque o que vai acontecer? Cada entrevista dessa nós vamos botar no mapa, né, Tadeu? Uhum. Nós vamos pegar essa entrevista, ver o endereço, a rua e vamos botar no mapa para ver se isso bate com os dados da Defesa Civil. Por exemplo, nós vamos botar no mapa, hoje tudo que a gente está fazendo, né, o Tadeu tem ali um localizador, né, um GPS, né, que ajuda a localizar todos os pontos que a gente está vendo, indicando para que a gente marque isso com cuidado. Então aqui é um conjunto de perguntas, ó, o foco é sempre em inundação e deslizamento, e o foco é na rua, na sua rua, do bairro onde você mora. Aí dá uma avaliada também na pergunta 2 ali sobre como vocês estão vendo o acompanhamento, a gestão, como é que está? Estou vendo
esse cuidado que a prefeitura, através da Defesa Civil, está dando. Então, vai acabar sendo uma avaliação para a Defesa Civil, percepção. Né? Tipo assim, como é que a comunidade está vendo, se eles estão enxergando isso, tá? Que é a pergunta 2. E aí depois, a 3 também fala da mesma coisa. E aí começa, a partir da 4, a ver que tipo, quando ocorreu o último evento, para a gente ver se bate, né? A última chuva arada que inundou, o último desmoronamento que ocorreu na sua rua, e tentar identificar o tempo inteiro. A gente vai tentar dar nota, né? Porque é em cima disso que a gente depois vai dar o resultado. Se a gente tiver muito, mesmo não sendo área de risco, muito 4 e 5 notas mais altas, a gente vai se preocupar, né, Antônio, né, Tadeu? Opa, a comunidade está achando isso muito intenso, então a gente vai voltar lá e vai dar uma olhada no que está ocorrendo. Né? Nas áreas que são hoje de risco, mas que mesmo a Defesa Civil tendo, e a comunidade inteira, a rua inteira dá 1, então o que está acontecendo? O pessoal realmente não está enchendo, né? Essa área está deixando de ser de risco. Então, só para ter uma ideia, que é essa nota que a gente vai ter ali. E depois, esse detalhamento a gente vai pegar daquilo que é obrigação nossa fazer, vivendo do modelo, né, do plano da Defesa Civil. E aí o foco é vida humana, casa, perda de produção, se tem perda de animais, mesmo sendo domésticos ou dentro de trabalho, se isso está gerando mudança de trabalho, ou seja, eu tive que me mudar porque se tem um problema de saúde ocasionado por isso. E também na parte ambiental, se vocês conseguem perceber, né? Poluição da água, se está gerando escassez de água, degradação da terra. Pode ser que nada é isso, várias coisas não têm a ver com Porto Belo, mas a gente precisa perguntar, tá? Para ver a realidade. Vegetação e continua, né? Algum comentário a mais, a gente sempre deixa aberto, né? É esperado, aí um pouco a gente tenta perguntar para vocês, né? Vocês acham que vai aumentar os desastres, para a gente tentar entender se a população está muito alarmada, né? Porque tem os dois lados dessa coisa da desastre realmente, de mudanças climáticas que a gente vê na TV, nas mídias sociais. E a gente quer dar uma olhada também se está alarmado demais ou está alarmado de menos, porque a gente tem que tentar olhar para o mundo, para a Terra, para o planeta, então a gente tem que tentar olhar para a nossa realidade, para a gente não ficar nem de mais nem de menos. Então isso vai ajudar no futuro a fazer um programa de oficinas de educação ambiental, né, de conscientização, para isso não, né, dosar um pouquinho. Né? E a gente, hoje em dia, a gente acha muito, né, por causa da internet, todo mundo acha tudo. Mas ver na verdade, né, a gente precisa ter essa ideia. Né? Não adianta a gente. Não vamos aqui nem com a vibe aí alarmista demais, nem alarmista de menos. Aí fala das experiências do passado, se você já acompanhou, a gente precisa ter uma ideia um pouco sobre isso, né? Como é que ao longo do tempo se isso vem mudando, né? Volta a fechar com meio uma variação da Defesa Civil, né? Mas não a Defesa Civil desse momento. Né? Nesse momento a gente tenta ver assim, ao longo dos anos tu vê que a Defesa Civil está se organizando mais, se organizando menos. Enfim, a ideia é pedir para vocês essa percepção. Esse é a folha maior. A gente estava pensando em colocar em alguns lugares, tá? Do bairro, né? Aqui a gente vai também levar para o centro. E a gente também fez um estudo para que vocês consigam ir passando, né? Não sei se vocês viram. Você ir passando. Não, pode, eu acho que tem uns unidades comunitários que aí o pessoal pode levar. Ah, mas isso não tem custo, posso levar mais que um? Deve. Né, para vocês irem colocando colando nos lugares. Pessoal, o que a gente tinha para agora, né, para esse começo, a gente pensou em ouvir um pouquinho vocês e a gente está organizando o sair daqui,
né, já em seguida e trabalhar no campo, né? Seguir a rua aqui e tentar acompanhar um pouco dessas áreas que estão ocorrendo. Então, espero tenha sido claro, mas a ideia é essa. A ideia é hoje dar o início do trabalho. Nós vamos ter, provavelmente lá em agosto, a gente vai ter umas audiências já, né, para a gente, porque a gente quer ter uns mapas prontos já, né, Tadeu, para apresentar, né, não fazer uma oficina só no discurso, né, fazer mapas prontos, aí a gente já consegue, ó, já tem um mapa. A proposta desse questionário é tentar até o dia 30 a gente fazer esse primeiro levantamento, a gente faz o levantamento, vê o que deu de resultado, depois a gente abre de novo, se for o caso, mas a gente queria isso para fazer, porque a gente fez, tem várias experiências, né? Mas mesmo para Porto Belo, que a gente tentou aí, o pessoal da prefeitura tentou se engajar bastante no plano diretor, no projeto Orla também, mas está cada vez mais difícil fazer a parte de participação mesmo, fazer o pessoal vir. Vamos fazer à noite. Porque é melhor, beleza. Mas aí à noite ele trabalha o dia inteiro, né? Não, a gente fez, mas assim, a gente quando fez as reuniões, olha, me decepcionou um pouco, porque como a gente faz do bairro inteiro, né? Aí parece que nem sempre a pessoa se conscientiza. Então a gente está tentando fazer mais perto possível dos problemas, né? Já pensamos no sábado, até estamos comentando ali, de fazer alguma coisa. Mas a ideia do que nós chamamos de oficina hoje, que é o nome que foi dado, no fundo é uma visita de campo com vocês. Né? A ideia era assim, fazer uma visita no bairro, mas tentar juntar um pouco de pessoas da comunidade, líderes, para ir junto com a gente para dar uma olhada. Porque não adianta só fazer aquelas oficinas com um monte de discurso, né? Não quero trazer existe um guia, quem quiser material a gente passa para vocês, mas aqui tentar trazer coisa bem pé no chão mesmo, bem prática, como eu tentei fazer hoje. Não sei se eu consegui ser claro, tá? E aí a gente abre um pouquinho para vocês, até os juízes querem falar um pouco sobre as preocupações, já pensando que daqui a alguns minutos a gente já sai aqui para fazer o campo, né? Vocês não chegaram a fazer ontem aqui, né? Foram para Santa Luzia, né? Santa Luzia era Araçais, para adiantar. Não, Jardim Dourado. Não, Araçá foi... Foi no Jardim Dourado, isso aí. Mas aqui não, né? É que o nosso levantamento é onde cabe mais enchente, né? Que é para pegar as cotas, tá? E a parte de deslizamento a gente já tá. Tem imagens, agora ir no local e depois ficar mapear isso. De forma geral, até para falar ontem, eu acho que a gente chegou a falar, né? Nós temos 3 dados importantes, né? Esse mapeamento que a gente fez, né? A imagem, né? Da imagem, né? Essa imagem. Para os dois, a declividade, né? O quanto... Né? E o terceiro é as ocorrências, que a gente chama, né? A enchente em si, porque assim, a gente precisa saber se já ocorreu, né? E esses dados da Defesa Civil aqui de Porto Belo tem bastante coisa já. Mesmo assim, nós precisamos conferir, né, com a comunidade, porque nem todo mundo registra, nem todo mundo passa, né? Então, assim, nós precisamos dessa parte de campo. Então, essas 3 coisas, né? O voo, que já vai dar a noção dessas áreas de risco, porque eles foram feitos em cima da CPRM, da mesma área, ampliada, né? A declividade e a ocorrência, e aí por isso as oficinas é mais para ajudar esse dado de ocorrência, né? Não é assim, para dar um pouco de realidade. Não é uma oficina para perguntar estratégia, planos, opiniões, ideias, mesmo. Ô, Francisco, por exemplo, ontem lá na Santa Luzia, acho que precisa, né? Na Santa Luzia, por exemplo, a gente foi lá fazer levantamento de cotas, né, do GPS, e conversamos lá com o pescador e com o dono de uma peixaria ali, tá, o Antônio e a Laís. Então, todas as informações que deram lá bate, porque a gente já imaginava no primeiro dia que eu estive lá, quando a gente esteve lá com o pessoal aqui, naquela nossa primeira visita aqui, né? Só que agora a gente aprofundou. Qual é o aprofundamento?
A pergunta foi, aonde que chegou a água aqui? Ah, o que chegou aqui, né? A Laís estava com o GPS na mão. Ah, chegou aqui, então pega a cota de onde que esse chegou aqui, né? Porque onde chegou ali, agora a gente tem uma cota e a gente espalha aquilo para o local só. Essa tem a possibilidade de chegar água até aqui pelo nível, né? Com a informação real. Então, essa informação que vocês derem ali, todas serão transformadas em mapas, porque isso é informação real para nós, né, de engenharia. Ele vai fazer estudo hidrológico? Com certeza. Mas nós temos que checar o estudo hidrológico com a realidade do local. Só assim a gente consegue colocar Porto Belo, nessa questão aí, relacionar Porto Belo com as literatura, vamos dizer, são aquilo que acontece por aí, que todo lugar é diferente um do outro. Então nós estamos checando o que é a realidade de Porto Belo. E quem é que vai dar essa realidade? A comunidade. É fundamental a coisa do... É fundamental essa coisa do... A gente realmente, assim, não é falação, não é discurso, é retórica que a gente fala hoje em dia, né? A gente precisa dessa confirmação em campo, que é aqui, é isso que a gente acredita. E a confirmação é dada por Isso você. é validação. É o que a gente chama de validação, né? Validação vem de dar validade, né? Para ver que é válido mesmo, né? Ah, mas por quê? Porque o dado, que esse mapa pode mostrar coisa errada, a hidrologia pode. Sim, porque as coisas mudam, porque as coisas alteram, as casas. Então, assim, a gente não tem. Ah, o da CPRM então estava errado, né, Jackson? Não. A CPRM não tinha o estudo, esse objetivo de detalhar. Simplesmente porque não se tinha praticamente nada antes, né? Foi feito aí os estudos em 2008, começou 2012, né? E Não, 2015. a lei é de 2012. E 2015 foi feito esse aqui para Porto Belo, né? Começou um pouco antes, acho que 2012 já teve alguma coisa já. Porque foi quando saiu a lei de mapeamento. Isso. Mas tinha alguns estudos antes da CPM. Sempre teve, né? A CPM sempre teve esses estudos de Mas geologia. era mais focado no Rio de Janeiro, pegava Só que não tinha essa validação. Foi importante para aquele momento? Sim, porque não tinha nada. Então começou. Então, por exemplo, agora a gente está trabalhando em cima dessas 6 áreas que a CPRM. Só que a gente não pode acreditar. O plano não é feito para acreditar exatamente no local. Aqui que eu estava falando, a Tainara, né? Estava comentando, que importante vocês ir a campo. É que nesse estudo não tem como não ir a campo. É o mesmo que em habitação de interesse social. Porque ele não é um estudo ambiental. Apesar de a gente achar que é um estudo ambiental, né, não é um estudo ambiental. É um estudo social. É um estudo, né, um plano para as pessoas. Não é um plano de... Por isso que ele está na defesa civil, né? Por que não está no meio ambiente? Porque a defesa civil é a defesa das pessoas, não é a defesa da natureza. Quem tem que cuidar da natureza, em tese, seria, né, o ambiente. Isso, beleza, vamos lá. Mas as pessoas, a defesa civil é um órgão social. Aqui ele está na segurança pública, né? Mas a segurança pública também é uma segurança de pessoas, então, assim, não está tão fora, né? Agora, às vezes, quando ele está, né? Não, ele está, mas assim, não é ambiental. É isso que eu queria mais chamar a atenção. Por isso que é importante a validade de vocês. É mais do que o dado. Ele vai ter mais valor que o dado que o Tadeu levantar na geologia. Olha, se o Tadeu levantar e vocês não confirmarem, a gente vai ficar com dúvida. Sim, o importante para nós é a realidade. Vai ficar com dúvida, porque assim, opa, como é que está dando aqui e não tem registro, né? Então tem alguma coisa que não está batendo. Ou isso aqui, o dado está errado, ou a população não consegue ver. Então, no mínimo, a gente coloca, porque essas áreas que não têm essas ocorrências, mas que são preocupantes, em tese será de perigo, né? Ó, a população não viu, mas tem que prestar atenção, né? Agora, se for área de risco, que é o foco primeiro, a gente fica, né, vai ficar mas já percebeu que não, né? Já percebeu que os dados estão batendo e que às vezes vão até ampliar das áreas que o dado técnico lá estava dando. Olha, talvez vão ampliar aqui. E os outros as reformas, isso vai dar uma avaliada na reforma que a prefeitura fez desde 2012, né? O que foi feito de obra aqui, o que surtiu efeito essas obras, o que não surtiu efeito. Então a gente meio que olha para o passado, avalia e projeta o futuro. Quer falar alguma coisa? Quer ir para campo? Vamos lá.
Pedro I e os anéis.